Bom dia, meninos. Mais uma vez aqui com a nossa aula aqui de português, né? Ontem vimos a aula sobre o substantivo e suas flexões. Hoje ainda iremos dar continuidade, só que hoje vai ser uma correção da atividade que eu indiquei a vocês, que vocês fizessem no próprio livro didático de vocês. E hoje nós vamos fazer a nossa correção em relação ao estudo que fizemos da aula passada, né? Nós, na aula passada, tivemos o estudo sobre o substantivo e suas flexões, e ele se flexiona em gênero e número, né? A flexão de gênero vai corresponder ao gênero masculino e o gênero feminino. De número vai corresponder ao singular e ao plural. E o grau, a flexão de grau, né, do substantivo, que tem o seu grau normal, o aumentativo e o diminutivo. E logo em seguida foi proposto uma atividade no livro didático de vocês. Essa atividade corresponde à página 94 e à página 95, onde na primeira atividade nós temos uma história em quadrinhos. Nessa história em quadrinhos nós temos dois principais personagens aí, onde no início nós temos peguei Lucy, será um herói, né? Ou melhor, será uma heroína. Aí ela respondeu, né? Heroína? O quê? Heroína é o masculino e é o melhor, herói é o masculino e heroína é o feminino. Então, aí trabalhamos dois substantivos nessa tirinha, né? Nessa tira nós temos o substantivo herói e temos heroína. Aí nós podemos já trabalhar também a flexão do gênero, né? Heroína, né, para o gênero feminino e herói para o gênero masculino. E logo em seguida, na questão, no item A da questão, da primeira questão, diz assim: por que Lucy deixa a bola cair no momento decisivo da partida? Então, porque certamente o que? Ela fica, pelas expressões, né? Ela fica irritada quando Charlie Brown deixa, ou melhor, quando Charlie Brown diz que ela poderia ser um herói. E ela acabou se irritando, né, com isso. Acabou se irritando. Então, aí nós temos na letra B, né? Na letra B nós temos o que ela explica a Charlie Brown. Então, ela dá uma explicação, né? Ela explica que herói é do termo masculino e heroína é um termo feminino. Então, de uma certa forma, ela já está especificando, né? Que a questão do gênero do substantivo. Ela já explica a questão do herói e a questão da heroína. Para o herói ser do gênero masculino e a heroína ser do gênero feminino. Então é isso que acontece. Então, como resposta da alternativa B, ela explica isso daí, né? Que herói é um termo masculino e heroína é um termo feminino. Então bastava vocês colocarem isso daí no item B da primeira questão. E no item C dessa primeira questão, nós temos: qual é a razão do suspiro de Charlie Brown no último quadrinho? Veja que lá no último quadrinho, né, ele dá um suspiro. Então, qual o motivo? Por que razão? Por qual motivo ele fez isso, né? Então, provavelmente a razão é o desapontamento. Ele teve o quê? Um desapontamento por ter sido corrigido por Lucy. Então, ela certamente corrigiu ele, explicando a ele o que era herói, o que era heroína, e aí ele ficou decepcionado. Então, a realidade, dá pra gente perceber isso aqui na tirinha, que foi isso que aconteceu. Então, a provável razão é o desapontamento. Desapontamento
por ter sido corrigido por Lúcia. Então vocês podem colocar assim, desapontamento por ele ter sido corrigido por Lúcia. Partindo ainda nesse estudo, foi proposto para vocês uma outra atividade, a segunda questão, onde na página 95 do livro didático de vocês, nós temos aí a segunda questão. Na segunda questão nós temos outra tirinha, né? Nessa outra tirinha nós também vamos focalizar aí o estudo da flexão do substantivo, né? Flexão de grau do substantivo, né? É a flexão de grau. Na flexão de grau nós trabalhamos o grau normal e o aumentativo e o diminutivo, né? Como por exemplo, se eu falo peixe, né? Pronuncio peixe. Peixe está no seu grau normal. Se eu pronuncio peixão, está no aumentativo. Peixinho já está no diminutivo. Então, nós temos uma tirinha aí na segunda questão. E nessa tirinha, nós temos uma pequena atividade, né? E tem a da segunda questão. Primeiramente, ele pede para você observar, né, a tirinha que nós temos. Aí já aparece na primeira personagem aí, certamente está sentindo uma dor no seu dedo, porque ele já especifica que está doendo, né? Ai, ai. E eu tô com dodóizão, né? No dedinho. Ele fala já no aumentativo, ao mesmo tempo no diminutivo. Ele utiliza o aumentativo em relação ao dodóizão e o diminutivo em relação ao dedinho dele. E aí, puxa, que chato, né? Ele foi lá falar pra mãe dele, a mãe dele apenas respondeu: puxa, que chato. Ela não deu tanta importância assim. Certamente é porque não era uma coisa muito grave, né? Vamos ver aqui. Então, o que indica o substantivo dodóizão em relação a dodói e o substantivo dedinho em relação a dedo, né? Então, dodóizão indica o quê? Uma grande dor, né? Um grande machucado. E dedinho indica o dedo pequeno, né? Foi o dedinho dele, o dedinho pequeno dele que machucou. E aí, então, ele quis especificar a grande dor que ele estava sentindo falando do dodóizão, né? Então, certamente é isso que nós temos como resposta, né? O que indica o substantivo dodóizão em relação a dodói? Então, uma grande dor. Certamente uma grande dor. E o substantivo dedinho em relação ao dedo? Ao seu dedo, normal, o dedinho pequeno dele. Foi o dedinho pequeno dele que ele machucou. Então, aí nós estamos trabalhando o aumentativo e o diminutivo. O aumentativo em relação a dedão e o diminutivo em relação a dedinho. Nós temos aí na letra B. Como se diz dodói pequeno com apenas uma palavra? E dedo grande? Dodóizinho. E dedo? Dedão. Então, dodóizinho a dedo pequeno. Que se referir isso aí, né? E dodóizão melhor, e dedão ao dedo, né? Ao aumentativo de dedo, dedão. Então, basta colocar dodóizinho e dedão. Na letra C. Por que a mãe de Calvin não deu atenção à queixa do filho? Então, provavelmente porque se fosse um machucado sério, né, ele não teria falado de uma forma de uma forma afetiva, como ele falou aí, né? Tinha falado de uma forma... Não tinha falado de uma forma afetiva, né? Tinha logo chegado um grande desespero. E na alternativa D, a palavra dodóizão e dedinho tem sentido literal quando usadas por Calvin na tira? Explique sua resposta. Então vamos ver se tem sentido literal. De uma certa forma, não. Não, porque o dedo de Calvin tem um tamanho normal, né? Um tamanho normal para a criança. Então, não corresponde a uma forma do sentido literal, certo? Não corresponde. Então,
É isso que vocês devem aí colocar como resposta. Tá certo? Ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.